santo, santo é o Senhor. Aleluias. Atos capítulo 21. Atos capítulo 21. Aleluias. Eis aqui um homem, o apóstolo Paulo, que realmente é uma pessoa comprometida com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor chamou você e eu. O Senhor nos chamou para nos vestirmos do Evangelho. Isso não é coisa para você ser salvo. Não é uma ação para você ganhar alguma coisa de Deus. Não, Ele chamou você para se vestir do Evangelho. Ele chamou você e eu para implantarmos o reino dele. Você é tão chamado quanto o apóstolo Paulo. Você é tão chamado quanto o apóstolo Paulo. Você é tão chamado quanto esse homem. Aí você fala assim, mas esse homem era um homem super letrado, um doutor. Mas o Pedro não era. O Felipe não era. A Lídia não era. Então não há desculpas. O Senhor chamou você, irmão, e chamou a mim. Você e eu. Para o Evangelho. Não é para uma religião nova. Chamou você e eu para o Evangelho. Ele disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide. Portanto, ide. Não há poder que escape do meu. Abaixa um pouquinho, Adalto. Abaixa no geral um pouquinho, que fica bom. A microfone aqui em cima. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. O que ele está falando? Tudo está nas minhas mãos. Tudo. Tudo está nas minhas mãos. Por isso vocês podem ir. E se de repente nesse ir vocês tombarem, vocês não vão deixar de existir. Olha só, irmãos, se vocês indo, vocês tombarem. Estevão morreu na primeira vez que ele pregou publicamente. Ele morreu, mas não deixou de existir. O Senhor o recebeu. Ele disse, Senhor, recebe o meu espírito. Recebe o meu espírito. Você e eu somos chamados, irmãos. E veja bem, queridos, não é para uma célula tradicional. Quando você abre a sua casa para pregar o Evangelho, não é assim um momento em que você vai estar nas estatísticas, você vai estar no hall da igreja e você vai ser contado como número. Não, senhoras e senhores. Você tem que entender que quando você abre a sua casa para compartilhar o Evangelho, o reino de Deus está ali. Você está trazendo um novo conceito de vida, de política até. Não são os direitos e deveres desse mundo. Você foi chamado para o Evangelho, seja na sua célula, seja no evangelismo de porta em porta, seja no evangelismo na sua escola. Você foi chamado para o Evangelho. Ele te escolheu, irmãos. Esse homem, o Paulo, ele aceitou, ele está aqui no fim da terceira viagem missionária dele. Ele está aqui. Nós aprendemos que o livro dos Atos é o livro do Espírito Santo na vida dos homens e das mulheres. O livro de Atos é o livro do Espírito Santo na vida de homens e mulheres, que continuam até hoje. A questão é que você tem que decidir. Você tem que decidir, irmão. Se você quer se aliançar com este mundo, com esse sistema, ou se você quer se aliançar com o reino de Deus.
Quando Pilatos interrogava Jesus, ele dizia assim: não sabe que eu tenho poder para te matar e para te dar vida? Jesus disse: você não tem poder nenhum se o meu Pai não te conferisse. E outra coisa, meu reino não é desse mundo. E às vezes você interpreta que não é assim desse cosmo aqui. Não é cosmo ali, mundo ali é sistema. Não é desse sistema. Eu não governo como vocês governam. O meu reino não é como vocês fazem. E o governo dele era de Roma. E de Roma, qual era o governo de Roma? Ou você era um cidadão romano ou você era escravo. Não tinha outro. Ou você era um cidadão romano ou você era um escravo. O reino de Deus não é assim. Não tem escravo. Não existe escravo no reino de Deus. Você foi chamado para esse reino, para esse evangelho. Esse apóstolo Paulo está sofrendo por isso. Está no fim da terceira viagem missionária dele. No fim da terceira viagem missionária. E nós vamos continuar um pouquinho mais aqui. Vamos continuar um pouquinho mais. A prova de que, olha só, a prova de que no capítulo 20 e no versículo 23 aparece aí a pessoa do Espírito Santo. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. Isso é 20 e 23. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. Olha que consciência, irmãos. Isso é ser cristão. Ser cristão não é ir em algum lugar. Não. Ser cristão não é você ir em um lugar. É você levar um lugar para algumas pessoas. Isso é ser cristão. Porque hoje em dia assim, eu vou em um lugar buscar uma bênção, buscar não sei o quê. Ser cristão é outra conversa, é outro mundo, é outro reino, é outro sistema. É outro sistema. Aí vem o 24, verso 24 do capítulo 20, ele fala assim: porém em nada considera a minha vida preciosa, em nada considera a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. É esse o seu ministério, irmãos. Não interprete que isso aqui é coisa de pastor, porque não é. Então o Espírito Santo é o que está permeando o livro de Atos. É o Espírito Santo que está levando Pedro, Tiago, João. O Espírito Santo que começou com o apóstolo Paulo lá em Atos 13. Lá em Atos 14. Lembra em Atos 14? Quando Paulo começou a pregar o evangelho, todo mundo gostou. E começaram a achar que Paulo era um Deus. Paulo disse: não sou. Aí eles apedrejaram Paulo. Primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo na vida de Paulo que fez com que o Paulo expulsasse o demônio daquela mulher. Na segunda viagem missionária ainda, Paulo foi preso, amarrado nas mãos e nos pés. Segunda viagem missionária, em vez de ele reclamar de Deus, não, ele louvou o Senhor. Ele louvou a Deus. Na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, na terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele está pregando o evangelho, ele está anunciando o evangelho. Aí ele chega em Éfeso, ele fala assim: vem cá, vocês receberam o Espírito Santo? Porque eu estou vendo que vocês não têm o Espírito Santo. Vocês não receberam o Espírito Santo. É sempre o Espírito Santo que está permeando, meu irmão, o livro de Atos. É sempre o Espírito Santo. E é o que eu chamo você nessa noite, para ser cheio do Espírito Santo, para ser cheio do Espírito de Deus. Não dá para ser um cristão autêntico sem o Espírito Santo, não dá para ser. Não é possível ser. Você pode ser um religioso muito bom, você pode ser um religioso muito carismático, você pode ser um religioso até que faça muitas obras. O apóstolo Paulo até fazia muitas coisas antes. Mas uma pessoa realizada por dentro e por fora, só alguém cheio do Espírito Santo. E Espírito Santo não é coisa de ficar fora de si, tá bom? Presta nisso aqui, ó. Espírito Santo não é alguém que vem sobre nós e eu fico fora de mim. Não é isso não. Isso pode até acontecer, de eu ficar em êxtase, nunca fora de si.
nunca fora de mim, nem você fora de si. Não é isso. A gente pode até ficar assim, ó, em êxtase, tomado pela glória de Deus, que é muito bom por sinal. Mas não é só isso. Mas não é só isso. Então ele está aqui no fim da terceira viagem missionária. E nós paramos no versículo, vamos ler o versículo 6 do capítulo 21. O versículo 6 do capítulo 21. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Despediram do Paulo, Paulo está indo embora. E aí pula para o versículo número 10, 21, 10. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Nós paramos aqui. Um profeta, só que veja, o Espírito Santo já vinha falando com Paulo, já vinha conversando com Paulo. Alguns profetas chegavam a ponto de fazer o Paulo chorar. Paulo chegava a chorar, porque o pessoal falava assim: não vai, Paulo, não vai, não vai, não vai. Volta para o versículo 7. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e apartamos em Ptolemaída, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa do Filipe, o evangelista, que era um dos 7 que falamos semana passada. E ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Olha para mim. Ágabo. Mas alguns profetas imaturos, lemos ano passado, alguns profetas, porque assim, gente, não é porque alguém é profeta que fala a coisa certa, tá bom? Presta atenção, isso aqui é muito sério. Não é porque alguém é profeta que fala certo, viu? Por isso que você tem escrito para comparar. Lembra que nós lemos semana passada que alguns profetas pegavam no Paulo e falavam: você vai sofrer, Paulo, não desça, Paulo. O profeta pode até anunciar, mas não pode se intrometer. O profeta pode anunciar o que vai acontecer, o que estará acontecendo, mas não pode interferir na sua decisão. Todo profeta que interfere na sua decisão deixou de ser profeta. É uma mãe de santo, pai de santo, queirumante, adivinha, qualquer coisa assim. Presta atenção aqui, irmão. Alguns profetas imaturos que apareceram na Bíblia aqui, eram imaturos, que falavam: olha, pelo Espírito, Paulo, você vai sofrer, Paulo, você vai sofrer, Paulo, você vai sofrer. E o Paulo: não, tem que ir, eu tenho que ir. Eu não considero a minha vida preciosa, eu quero cumprir a vontade de Deus. E aí, olha que esse profeta aqui é diferente. Olha esse profeta, do verso 10. Então, depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto do Paulo, o cinto, e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse, pegou o cinto do apóstolo Paulo, amarrou as suas mãos e os seus próprios pés, e disse: assim diz o Espírito Santo. Estou no versículo 11. Assim diz o Espírito Santo: desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Pergunta: o profeta Ágabo está se intrometendo? Me diga sim ou não, pelo amor de Deus. Está falando vai ou não vai? Está dizendo vai ou não vai, gente? Não está dizendo. Ele pega o cinto do Paulo, ele amarra as suas próprias mãos e pés, e ele diz: assim vai acontecer com o dono desse cinto. Quando ele chegar em Jerusalém, será amarrado e será entregue aos gentios. Quem é que deve decidir, irmãos? Diga para mim, irmãos. Mais alto ainda. Quem é que deve decidir? O Paulo. É o Paulo que decide.
o que o Espírito fala é o seguinte, ó, vai acontecer assim, assim, assado. A escolha é sempre dele. A escolha é do homem. É igual as pessoas às vezes chegam assim e falam assim, onde é que Deus estava quando aconteceu isso, aconteceu aquilo? Deus estava no mesmo lugar de sempre. Nós é que não estávamos no lugar que deveríamos estar. Não é? Os seres humanos não são de culpar a Deus, não são? Acontece aí uma catástrofe, acontece aí uma ventania, uma chuva pesada, aí o povo fala, onde que estava Deus? Onde que estava Deus? Aonde que estavam os governadores? Aonde é que estavam os bons sensos? Porque Deus disse para Noé, o que foi que Deus disse para Noé? Que nunca destruiria mais ninguém com chuva e com vento. Ele disse. Agora, onde está o bom senso? A decisão é sempre sua. A escolha é sempre nossa, irmãos. Então é assim que conhece um profeta, meu irmão. Um profeta não se intromete. Todo profeta que se intromete, fuja dele. Falta-lhe maturidade. Falta-lhe maturidade. Ele é, eu não duvido de que ele seja profeta às vezes, não duvido. Mas se intrometeu, já perdeu o equilíbrio. E eu gostaria muito que tivesse mais profetas na igreja. Mas não como esses profetas aí, que dão um pulinho para tudo que é lugar aí. Mas profetas de verdade. Porque o profeta, meu irmão, sabe o que ele faz? O profeta traz justiça. Leia o Isaías, leia o Jeremias. Ele botava na cara do rei e dizia, para com isso, rei. Não é assim que faz. Ah, duvido que um profeta de hoje faria isso. Tem medo. Tem medo. Por isso que os profetas não se multiplicam. Porque os profetas, eles querem aparecer. Eles querem subir aqui em cima. Eles querem falar uma palavra bonita e ser paparicado. E ser homenageado. E profeta não é para isso. Profeta não é para isso. Profeta nunca foi colocado para ensinar ninguém. Profeta não ensina. Profeta traz do parecer de Deus e ponto. Se crê muito bem, se não crê muito bem também. E eu gostaria muito que houvesse aqui muitos profetas. Porque, meu irmão, onde chega um profeta, meu irmão, chega o reino de Deus. Chega a justiça de Deus. Chega o governo de Deus. Pastor, o que eu preciso para ser profeta? Só buscar o Espírito Santo. Só buscar o Espírito Santo. Mas se eu buscar e não receber, porque você não nasceu para ser profeta. E como é que eu vou saber? Busca, irmão. Busca. Porque ou você é profeta, ou você é um pastor, ou você é um evangelista, ou você é um apóstolo, ou seja, missionário. Não apóstolo como tem por aí afora. Esses caras assim, dom de tudo aí, não. Apóstolo, porque apóstolo é a palavra grega para a mesma palavra missionário no hebraico. A palavra missionário é a mesma palavra grego, no apóstolo. Isso aqui um é grego, outro é hebraico. Grego, apóstolo. Hebraico, missionário, de Messias. Quem é aquele que leva as boas notícias. Pode ser que você seja profeta. Eu penso particularmente que Deus vai levantar muito mais profetas hoje em dia do que outros ministérios. Só que às vezes você quer um ministério de fama. E profeta, meu irmão, profeta perde a cabeça. Profeta, a Jezabel persegue. Profeta é jogado no buraco, igual Jeremias. Jeremias já tinha acostumado com o buraco dele já. Era só ele falar uma coisinha que o rei não gostava, põe Jeremias no buraco. Profeta, meu irmão, é gente dos fins dos tempos. Tanto é que quando fala no Novo Testamento de profetas, ele sempre aparece depois dos apóstolos. É apóstolos e profetas. E alguns intérpretes da Bíblia colocam os profetas primeiro, se referindo ao Isaías, ao Jeremias. Não, é apóstolos e profetas. Não vai aparecer muitos profetas, viu? Nos fins dos tempos vai aparecer muitos profetas. Primeiro o ministério tem que ser restaurado. O ministério profético tem que ser restaurado. Porque profeta não é para ser famoso, viu? Pelo menos assim, para ser assim, ovacionado, não é. Para ser ovacionado, não. Ele pode ser famoso. Mas é uma fama assim de Jeremias. Olha lá, colocaram Jeremias na prisão. É uma fama assim de Isaías. Ó, cerraram Isaías pelo meio. Olha só, é uma fama do João Batista. Ó, tá preso lá. O Herodes prendeu João. Essa fama aí. Ah, então eu não quero ser profeta não.
Se você, meu irmão, buscar o Espírito Santo, o que você tem que ser, você vai ser. Busque o Espírito Santo e deixa Deus te usar. Então olha a maturidade desse profeta. Assim, assim, assim acontecerá com o dono desse cinto. Verso 12. Quando ouvimos isso, se a minha versão não bate com a sua, é que eu estou na NVI agora, tá bom? A outra versão. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo. Olha o povo, o povão, olha só. E o discípulo também. Nós e o povo dali rogamos a Paulo que não fosse para Jerusalém. Estão se intrometendo, sim ou não? Isso é pecado? Não. O profeta não se intrometeu. Ótimo. O povo está com saudade já. Vão prender o Paulo, vão amarrar o Paulo, vão bater no Paulo. Então nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração dessa maneira? Por que vocês fazem isso? Em vez de ajudar o Paulo, fala assim: vou orar por você, Paulo, vou interceder por você, Paulo. Não. Começa a chorar e abraçar o Paulo, que saudade, Paulo, não sei o que, Paulo. Paulo fala: por que faz assim comigo? Partindo o meu coração dessa maneira, eu estou pronto. Olha isso aqui, olha isso daqui, irmãos. Eu estou no versículo 13. Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto, não apenas, olha só, eu estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Presta atenção nisso daqui. Olha só. Isso bate. Essa frase do Paulo: eu estou pronto não apenas a ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Irmãos, sejam verdadeiros comigo. Essa frase cabe, me diga sim ou não, simplesmente. Essa frase cabe na maioria dos pastores hoje em dia? Cabe, irmãos? Eles falariam isso, irmãos? Esses homens da mídia que ficam enganando o povo, porque só engana mesmo. A grande maioria, 0,1% pode salvar. Eles falariam essa frase, irmãos? Ano passado eu lembro de um pregador famoso da televisão. De repente até você colaborou. Ele veio na mídia e ele começou a pedir R$900. Ó, R$900, R$900, sua vida vai mudar. R$900, manda para cá, manda para ajudar o programa, manda para cá, R$900 e o seu ano vai ser diferente. Em 9 meses sua vida vai ser mudada. Tomara que ninguém aqui tenha acreditado. Irmãos, essa frase caberia na boca dos pastores de hoje, irmãos? Não caberia, irmãos. Não caberia. Irmãos, se o apóstolo Paulo viesse aqui hoje, irmãos, no nosso mundo, o apóstolo Paulo ia falar assim: o que eu fiz? O que eu fiz? Como é que virou isso? E tudo que eu ensinei para esse povo. Você está vendo, irmão? Eu não quero ser chato, querido. Eu não quero ser crítico. Mas basta ler a Escritura que você vai ver que alguma coisa está errada, irmãos. Basta ler a Escritura que você vai ver que tem alguma coisa que está errada aí. Impérios e mais impérios, gente enriquecendo e enriquecendo. Tem alguma coisa errada, irmãos. Esse evangelicalismo que existe hoje virou uma religião. É só uma religião. Marcha para Jesus é para divulgar pessoas, é para divulgar bandas, é para ganhar dinheiro. É só isso, queridos. Aí você fala: mas pastor, aqui também nós não fazemos coisas para ganhar dinheiro. Mas nós falamos: isso aqui é para ganhar dinheiro, viu? A gente fala: ó, isso aqui é para arrecadar um pouco de dinheiro, viu, gente? Isso aqui é para arrecadar alguma coisa. Precisamos pagar algumas contas aqui. Mas o que você vê aí fora é exagero, irmão. É exagero. É exagero. Também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Verso 14. Como não pudemos dissuadi-lo,
mudar a cabeça dele, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. O Paulo não arredou o pé. De um lado, o Paulo sofre porque a alma dele diz que vai sofrer. Quem é que gosta de sofrer, irmãos? Ninguém gosta. O Paulo já sofre sabendo que vai ser amarrado, que vai ser preso. Já sabe disso. Que vão rejeitá-lo na cidade. Ele já sabe disso. Ele sofre assim. E agora sofre porque os irmãos falam: não vai, não vai, não vai, não vai. Fica por aqui, não vai. Sofre 2 vezes. Mas seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, verso 15: depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Nazon, ou Minazon, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre, da cidade de Chipre, ou seja, um cipriano, e um dos primeiros discípulos. A versão corrigida fala que era um discípulo antigo. Esse Minazon ou Nazon era um discípulo antigo, antes mesmo da conversão do Paulo. E aí Paulo chega a Jerusalém, verso 17, e a gente vai encerrar. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros que estavam presentes. Tiago, irmão carnal de Jesus. Me ouviram? Tiago, irmão biológico de Jesus. Porque o Tiago, discípulo de Jesus, foi morto no capítulo 12 desse mesmo livro que nós estamos lendo. Tiago, irmão do Senhor, e os presbíteros nos receberam. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvimos isto. Eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmãos, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei, e foram informados de que você ensina todos os judeus de que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés. Essa era a fama do Paulo, que o Paulo ensinava contra Moisés, dizendo-lhes que não se circuncidem, nem assinem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Que faremos? Que Paulo, sabe aquelas desconversas? Sabe aquelas conversas exageradas? Então falava que Paulo era contra Moisés. Não, Paulo ensinava para os gentios que não tinha mesmo que se circuncidar. Não tinha, nem guardar nenhum cerimonial. Agora era só obedecer a Deus e praticar a lei do amor. Mas aqui o povo sempre exagera, né? Falaram isso de Cristo, falaram de Estevão e falam de Paulo. Então eles vão criar uma situação aqui para ser mais amistosa. Quem está me ouvindo ainda? Eles vão resolver aqui uma situação para que seja mais amistoso, mas não vai resolver. Mas eles vão fazer. Isso equivale o quê? Isso equivale à informação do seguinte: muitas vezes, irmãos, você tem que ser sábio. Às vezes não vale a pena você bater de frente com uma pessoa que não entende, que vai polemizar. Nós não somos de polêmica, nós somos do Evangelho. Aqui vai ter uma situação, eles vão ter que resolver com bom senso. Presta atenção. Que faremos? Certamente saberão, Paulo, que você chegou, os inimigos da cruz de Cristo. Portanto, faça o que dizemos. Faça o que dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação para o Paulo e pague as despesas deles, as ofertas, para que rapem a cabeça, que era um costume dos judeus em determinadas festas. Rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, Paulo, que você não fala contra Moisés, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que os gentios devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue de carne de animais e da imoralidade sexual. Quais leis os gentios devem cumprir? Nós aqui, gentios, quais leis devemos cumprir? Nos abster da comida sacrificada a ídolos e da imoralidade sexual.
Isso que cabe a nós. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens, purificou-se com eles e depois foi ao templo de Jerusalém para os dias da purificação e entregar a oferta que seria feita individualmente em favor deles. Amém? Paulo fez isso. Olha para cá que aí o que vem a seguir é uma prisão mesmo. Mas a lição para nós aqui: Paulo está fazendo uma coisa, um ritual normal, que não vai trazer problema nenhum, mas porque todo mundo ali tem esse pensamento do Paulo, o Paulo vai raspar a cabeça com aqueles 4 irmãos e vai lá oferecer a oferta devida para aquilo. Havia uma oferta estipulada, havia vários tipos de oferta em Jerusalém, cada uma para uma coisa, tudo bem estipulado. Se você tiver paciência de ler, se você tiver paciência para ler, começa a ler o livro de Levíticos. Duvido que você vá ler. Eu duvido. Mas se você é uma pessoa que tem o dom de ler, leia. Levíticos, a palavra Levítico quer dizer leis de rituais. São leis. Pega uma pombinha, entrega a pombinha. Pega um carneirinho, entrega o carneirinho. Pega uma ovelhinha, entrega uma ovelhinha. Pega um cabrito, entrega um cabrito. Pega um boi, entrega um boi. Faça o boi assim, corta o boi assim. Coloca um óleo na cabeça do boi. Coloca óleo na cabeça da cria. E assim vai. Se quiser ler, leia. Isso é Levíticos. Tudo que os judeus tinham que observar. Então o Paulo ele observa aqui essas regras em sinal de prudência. Para que ele vai para Jerusalém? Se indispor com a judeusada? Não. Ele faz. Vai para Jerusalém. Então o que vale aqui, meu irmão? Lembre-se que Paulo é um homem guiado pelo Espírito Santo. Porque o que essa coisa da lei nos ensina? Que a lei não salva ninguém. A lei nem vai fazer você se perder, nem vai fazer você ser achado. Guardar o sábado não vai fazer você ser salvo, nem se perder. Não vai. Oferecer uma pombinha em sacrifício não vai fazer você se perder, nem você se achar. Porque o que nos salva é o sacrifício de Jesus Cristo. É isso que nos salva. E ponto. Então não vai fazer nem bem nem mal. Mas para que ele não se indisponha com os religiosos, vá lá. Sem problema. Então ele vai tentar resolver uma situação humana. Só que o que vem a seguir, que nós leremos na semana que vem, o que vem a seguir é que a fama do Paulo o persegue. E ele vai ser preso. E aí a gente vê semana que vem. A gente vai ler isso, que é um capítulo à parte, e tem muitas lições aqui para nós. Muitas lições aqui para nós. Mas o que vale aqui é o seguinte, irmãos. Como você vai viver a sua vida? O Paulo disse: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Em nada. Eu não considero. Desde que eu cumpra o ministério. Eu fui chamado para o Evangelho. Você não foi chamado para metodista. Você foi chamado para o Evangelho. Seguir e servir a Jesus é a coisa mais simples do mundo. O Espírito Santo habita em você? Sim. Então siga o Espírito Santo. Não habita em você? Então peça. Não tem que pagar nada. Ser um cristão sem o Espírito Santo não dá. É impossível. Esse homem Paulo, no fim da 3ª viagem missionária dele, ele está falando: o Espírito Santo de cidade em cidade está me mostrando o quanto me convém sofrer pelo Evangelho. Sofrer pelo Evangelho. O Espírito Santo não está me deixando desavisado. Eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim o teu querer. É isso que eu entendo de Evangelho, irmãos. É isso que eu entendo de ser cheio do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo, meu irmão. Você está andando no Espírito Santo, meu irmão. Você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Você com a sua esposa, você com o seu esposo, você com os seus filhos, com os seus pais. Você está sendo guiado pelo Espírito Santo, meu irmão. Vamos ficar em pé agora em nome de Jesus. Se coloque em pé nessa hora. Se coloque em pé nesse instante. Em nome de Jesus.
O que você diria para o Espírito Santo nessa noite? O que você falaria para o Espírito Santo nessa noite? O que você diria para o Espírito Santo nessa noite? O que você falaria para o Espírito Santo nessa noite? Não considera a minha vida preciosa. Em nada. Em nada. Em nada considera a minha vida preciosa. Para mim mesmo. Contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus.